Olá, Tati, me chamo Rosana, tenho 58 anos. A minha história começa em 1982. Eu tinha 17 anos. Foi quando eu conheci um rapaz chamado José Carlos, com quem eu namorei durante 1 ano. E logo depois decidimos ir morar juntos. Só que a minha mãe era contra. Oh, minha filha, você é tão menina para ir morar com esse rapaz. Vocês se conhecem tão pouco. Isso não vai dar certo. A mãe, vai dar certo sim, a gente tá feliz. E eu amo tanto ele. Eu sei, minha filha, mas o coração de mãe não se engana. Não vai, Rosana. Eu tenho tanto medo de você se arrepender depois. Eu era teimosa e sabe como é. Com 17 anos a gente acha que conhece tudo do mundo. E eu não dei ouvidos à minha mãe. No começo, o nosso relacionamento era perfeito. Acho que como a maioria dos relacionamentos. A gente foi morar numa casinha que ficava no meio do quintal onde morava a família do Zé Carlos. Mas o que eu não sabia era que a família dele tinha um terreiro de candomblé. E a avó dele era a mãe de santo. Eu não tinha nenhum preconceito, nada contra a religião deles. Mas eu venho de uma família tradicional católica. E inclusive tenho parentes que são padres e freiras. Até cheguei a acompanhar alguns rituais, mas aquilo não me agradava. E a avó do Zé Carlos sempre me chamava para participar. Só que eu não queria e eu ficava chateada demais, porque aquelas batidas de tambor duravam a noite toda. E eu não tinha sossego. E foi aí que a família dele começou a implicar comigo. Como estávamos no começo do relacionamento, eu tentava relevar a situação. O tempo foi passando e, de repente, o Zé decidiu voltar a estudar. É claro que eu apoiei a decisão dele, mas mal sabia que aquele era o início do fim do nosso relacionamento. As aulas começaram e a cada dia que passava, ele chegava mais tarde em casa. Nossa, amor, cada dia que passa você chega mais tarde em casa. O que está acontecendo? Ô, amor, me desculpa. É que quando a aula acaba eu fico conversando com o pessoal e acabo perdendo o horário. Eu prometo que eu vou tentar chegar mais cedo em casa. O tempo foi passando e nada do Zé chegar mais cedo em casa. Até que... Meu amor, eu tenho uma notícia para te dar. Você não vai acreditar. Notícia? Que notícia, amor? Você vai ser papai. Quando eu contei da gravidez, foi aquela alegria. Pelo menos ele ficou muito feliz. Só que a avó do José Carlos, aquela que é mãe de santo, não ficou tão feliz assim. Mas seguimos a nossa vida e eu comecei a fazer o meu pré-natal. 8 meses passaram e, infelizmente, eu acabei descobrindo que o José Carlos chegava tarde em casa porque estava me traindo. Foi um choque para mim e uma fase muito, muito difícil. Até mesmo porque eu estava esperando um filho dele e nem podia imaginar uma coisa dessas. E foi assim que decidimos terminar o nosso relacionamento. Foi muito duro. Eu fiquei muito mal, angustiada. E a minha tristeza era tanta, que o nosso bebê acabou sentindo. Eu já estava no fim da gestação e ele virou dentro da minha barriga e ficou fora da posição convencional. Só que eu não percebi. Enfim, o momento do parto chegou e o José Carlos, apesar de estarmos separados, cumpriu com o papel de pai, me acompanhou até o hospital e depois de muitas horas de sofrimento, o meu bebê nasceu pelos pés. Foi um processo muito doloroso. Ainda fiquei alguns dias na maternidade e, infelizmente, houveram muitas complicações.
E o nosso menino veio a falecer por falta de oxigênio no cérebro. Eu não consigo nem falar o tamanho da dor que eu senti. Eu voltei para casa desolada. Parecia que eu não conseguia nem sentir o meu corpo. Sem o meu filho nos braços, com uma tristeza no meu coração que eu não consigo nem explicar. Só quem é mãe, só quem passa por isso, consegue entender o tamanho dessa dor. Mas, de certa maneira, aquele momento de perda e de profunda tristeza acabou me unindo novamente ao José Carlos e voltamos a morar juntos. Por um tempo até que ficamos bem. Só que o pesadelo aconteceu de novo. Ele demorava, ele sumia, e foi assim que eu descobri que ele tinha engravidado aquela moça com quem ele havia me traído. E, para minha surpresa, ela participava do candomblé. Como se não bastasse eu ter perdido um filho dele. Ela estava grávida. Ela, sim, era a moça escolhida pela avó do José Carlos. E então eu percebi que aquele não era e nem nunca seria o meu lugar, por mais que eu tentasse me esforçar. Imediatamente eu arrumei as minhas coisas e voltei para a casa da minha mãe. Mãe, me perdoa, mãe. Me perdoa por eu não ter te escutado. Eu não acreditei. Eu não confiei em você, mãe, e agora eu tô sofrendo por causa disso. Se eu tivesse te ouvido, mãe, nada disso tinha acontecido comigo, mãe. Me desculpa. Ah, mãe, como eu fui boba. Oh, meu amor, fica calma. Eu tô aqui do seu lado. Vai ficar tudo bem. Pode contar comigo. Essa dor vai passar. Mãe sabe das coisas. Mas eu precisei pagar para ver que ela tinha razão. Com o tempo eu fui melhorando de todo aquele sofrimento, de toda aquela perda, aquela dor que eu vivi. Eu voltei a trabalhar, minha vida foi voltando ao lugar. Não demorou muito e o José Carlos veio atrás de mim outra vez. Ele dizia que estava confuso, ficava no meu pé. Eu fugia, tentava me esquivar. Mas, em um desses pedidos, eu acabei tendo uma recaída e tivemos uma noite de amor que, por sinal, foi maravilhosa. E essa noite mudaria minha vida para sempre. Só que o Zé Carlos continuava o mesmo, não tinha jeito. Ele não era fiel. E eu decidi ir embora da cidade. Aquela foi a única alternativa que eu encontrei para tentar esquecê-lo de vez. Só que depois que eu fui embora, eu descobri que eu estava grávida novamente. Aquela noite maravilhosa que eu tive com ele me rendeu um rapaz chamado Victor, que hoje tem 38 anos, mas que o pai não sabe que existe. No fim das contas, eu não fiquei sozinha. Deus me abençoou. E eu conheci outro rapaz que assumiu o Victor. Me casei com ele, tivemos uma outra filha, a Vitória, e estamos juntos até hoje. Soube que o José Carlos ainda me procurou por muito tempo, mas a minha família nunca disse por onde eu andava. Hoje eu posso dizer que sou feliz e amo meu marido. Mas aquele amor do passado nunca saiu de dentro do meu coração. Infelizmente não me esqueço do José Carlos um só momento.
E sei, através de alguns parentes, que ele sempre pergunta por mim, que é infeliz, vive depressivo e diz que nunca me esqueceu. A minha irmã, inclusive, sempre me diz que também vê nos meus olhos uma dor profunda, apesar da alegria que tenho ao lado da família que eu construí. E no fundo eu acho que ela tem razão. Amor só tem um na vida. E o José Carlos foi o meu único e grande amor. Aconteceu comigo.